Fala galera, professor Diomedes na área. Esse é o professor Diomedes está na área. Veio uma dica quente para vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho de racionalização de denominadores. Aí você fica perguntando, mas o que é uma racionalização? Pessoal, quando isso aqui acontece, você necessita da racionalização quando você tem um número que está sendo dividido por uma raiz, né? Aí você fala, mas por que eu tenho que fazer isso? Vamos observar dois fatores que fazem com que você pense que você tem que trabalhar com a racionalização. Olha esse número aqui, 27 dividido por 0,0030 e 27 dividido por 0,0029. Se eu fizer essa continha aqui, isso aqui dá 90 mil. Dividindo esse número aqui um pelo outro. Se eu dividir esse número, ele dá aproximadamente 93.103. Aproximado. Note que são 3.000 de diferença quando você simplesmente teve uma diferença de milésimos aqui. Então, bem pequena a diferença do número e deu uma diferença enorme no resultado da divisão. Por isso que se faz necessário você fazer a racionalização. Se você observar, olha só, como que procede a nossa racionalização? A racionalização consiste em eu multiplicar o numerador e o denominador por uma raiz de maneira que essa raiz aqui suma, ou seja, faça com que eu fique com o número inteiro. Por que eu tenho que ficar com o número inteiro? Porque essa raiz é um número irracional. Ele é um número decimal, infinito e sem período. Então fazer arredondamentos com ele, muitas vezes acaba com este problema aqui, se você arredondar um número irracional. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos multiplicar, nesse caso, por raiz de 5 embaixo e raiz de 5 em cima. Como que vai ficar? 10 vezes raiz de 5. Embaixo vai ficar, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Raiz de 25 é o 5. Então, notem vocês que eu fiquei com um número inteiro na parte de baixo, ou seja, no denominador. E ainda eu posso fazer uma simplificação. Aqui vai ficar 2 vezes a raiz de 5. Ok? Olha para esse outro exemplo aqui, 5 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado. Nesse caso, eu tenho que multiplicar por um número que faça com que eu tire esse quadrado daqui. Então, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2 elevado a 1. Olha o que está acontecendo, Raiz cúbica de 2 elevado a 1. 5 vezes raiz cúbica de 2. 2 elevado a 1 é 2, né? Aí olha só como é que eu faço aqui, Raiz cúbica, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado, multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Olha só, simplifica. Vou ficar com 5 raiz cúbica de 2 dividido por 2. Extremamente simples. Tem esse outro exemplo aqui, que quando você tem uma soma ou uma subtração. Nesse caso, nós temos que multiplicar pelo seu conjugado. O que seria multiplicar pelo conjugado? Multiplicar quando aqui troca o sinal. Se aqui fosse positivo, aqui seria negativo. Se aqui, como é negativo, vai ser positivo. Tá? Aí olha só como é que fica isso aqui. 3 que multiplica... Olha que simplesinho, 3 vai multiplicar raiz de 3 mais raiz de 2, dividido por... aqui você tem o produto da soma pela diferença, se você observar, produto da soma pela diferença. Então, ele é o quadrado do primeiro, ou seja, raiz de 3 ao quadrado, mais, nesse caso, menos, né? Raiz de 2 ao quadrado. Como que vai ficar o final? Nesse caso vai ficar 3 que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2. Embaixo vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Não precisa aparecer no denominador. Eu coloquei um outro exemplo aqui de equações. Quando você tem equação. E a equação é o seguinte, joga essa raiz de 2 dividindo. Então vai ficar 5 dividido pela raiz de 2. Isso aqui é igual ao nosso A. Para eu descobrir o A, racionaliza. Raiz de 2 e raiz de 2. Como é que vai ficar? 5. Raiz de 2 dividido pelo próprio 2 é o nosso A. Ok? Gostou da dica, galera? Então se inscreve no canal, deixa o like aí. Valeu!